Oi, eu sou Rafael Menezes, oceanógrafo, e fiz o mestrado no Programa de Biotecnologia Marinha do IAPM da UF, sob orientação do Dr. Ricardo Coutinho, com colaboração da Rafaela Farias, do ICMBio, nesta etapa do projeto, que foi intitulada Síntese dos relatórios do CISBio como suporte para tomadas de decisão em unidades de conservação. Eu gostaria de agradecer ao ICMBio pela parceria do projeto e a oportunidade de apresentar aqui, e a CAPES pela bolsa de mestrado. No Brasil, as pesquisas em unidades de conservação são feitas mediadas pelo CISBio, mediante solicitação do pesquisador, uma autorização e uma emissão de relatório após a pesquisa. Embora a produção científica provenha evidências suficientes para as demandas de unidades de conservação, há diversas lacunas documentadas entre o conhecimento e as tomadas de decisão. Portanto, a informação resumida e de fácil acesso tem um grande potencial de estimular a cientificidade nas decisões. Deste modo, o objetivo desse trabalho foi otimizar o uso das informações científicas na gestão de unidades de conservação no Brasil. Foram escolhidas então duas unidades de conservação marinhas, a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. As duas unidades de conservação têm um grande apelo turístico, são as principais unidades marinhas em termos de visitação no Brasil. A metodologia aplicada nesse trabalho está mais detalhada na minha dissertação, e ela foi dividida então em dois tipos de análise, a análise taxonômica e a análise textual, e foi desenvolvida uma ferramenta de busca para facilitar o processo durante o meu mestrado e também foi testado junto com gestores, onde foram utilizados então a lista de taxons registrados e as respostas dos pesquisadores quanto aos resultados de discussão e informações para o C. Na análise textual, os textos foram classificados em categorias e subcategorias e foram avaliados em conjunto dentro da síntese científica. Os dados classificados também foram utilizados para a base de treinamento de algoritmos de classificação de texto, porém este não faz parte desta apresentação. A ferramenta desenvolvida, intitulada Biomine, concentrou as informações dos textos classificados dos relatórios e as tabelas de ocorrência das espécies reportadas pelos pesquisadores. A integração da ferramenta com bancos de dados biológicos e linhas de costa permite uma maior robustez nas análises da síntese científica e uma maior agilidade no fornecimento da informação para o usuário da ferramenta. Com alguns poucos cliques, o gestor consegue elaborar diversos gráficos e mapas. Foi deixada uma versão preliminar para uso no Parnamar, apenas com os dados de coleta taxonômicos, e uma versão avançada na ResExMar foi utilizada com os dados taxonômicos e os dados dos textos classificados dos relatórios. A utilidade da ferramenta foi validada ao sustentar um parecer baseado no relatório acessado pelo sistema. Os resultados da análise taxonômica apontam uma maior diversidade de espécies estudadas na ResExMar quando comparado ao Parnamar, conforme evidenciado tanto numericamente por diversos indicadores, como também graficamente, onde é possível observar uma concentração dos táxons estudados no Parnamar dentro do grupo dos peixes ósseos, enquanto a ResExMar apresentou uma maior distribuição ao longo de diversas classes. Porém, o Parque Nacional apresentou uma maior quantidade de registros de coleta de dados, a maioria focada na megafauna marinha. A análise também evidenciou as áreas das unidades de conservação onde foram concentradas essas diversidades de espécies estudadas. E, na ResExMar, também evidenciou a ocorrência de espécies marinhas exóticas, principalmente na região próxima ao porto. A ResExMar também apresentou uma maior quantidade de espécies marinhas ameaçadas com relação ao Parque Nacional Marinho. Na análise textual, após os textos serem classificados em categorias e subcategorias, foi possível perceber que a Reserva Extrativista Marinha teve uma maior diversidade de subcategorias e uma maior quantidade de relatórios que reportaram atividades impactantes e atividades necessitárias de fiscalização. Quanto às subcategorias, destacamos o urbanismo como atividade impactante em ambas as unidades de conservação, tendo as espécies exóticas um maior papel impactante no Parnamar, principalmente as espécies exóticas terrestres, como os ratos, por exemplo. As espécies exóticas também tiveram um papel importante como recomendação de monitoramento em ambas as unidades. O turismo foi a principal atividade necessitária de fiscalização no Parque Nacional, enquanto na ResEx foi a navegação, tanto relacionada ao turismo quanto relacionada às atividades de pesca. Em considerações finais, a síntese aqui proposta tem uma aplicação direta para o CISBio e para o ICMBio para evidenciar a importância dos relatórios e estimular cada vez mais o uso das informações científicas nas tomadas de decisão dentro das unidades de conservação.
E, além disso, ela também tem aplicação direta para diagnósticos ambientais, como atividade de licenciamento, políticas públicas e de divulgação científica. Deste modo, a síntese científica dos relatórios do CIRBio tem o potencial de impulsionar a cientificidade, realçando as diferenças entre as unidades de conservação, de fácil replicabilidade e redução do tempo de busca e processamento. Essas foram as referências citadas no texto e obrigado pela oportunidade.